Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando saber aí do que aconteceu na semana. Às vezes a pessoa tava meio offline, não tava querendo prestar muita atenção, e aí vocês podem conversar sobre as coisas juntos depois. Já curte o vídeo se você gosta do Fadel News e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E eu quero começar este vídeo por aquele que vai ser o maior show do ano. Fonte, voz da minha cabeça, afinal é Taylor Swift e vocês sabem que eu amo ela. O grande escândalo que foi, entre os fãs da Taylor Swift, eu acho, a venda dos ingressos gerais da Ticket for Fun, que foi responsável pela venda dos ingressos do show da Taylor. O negócio todo já começa antes de começar as vendas gerais, um dia antes, já tava tendo treta das pessoas que estavam na fila física para comprar os ingressos e os cambistas, que estavam ameaçando essas pessoas que estavam ali na fila. Vale lembrar aqui, tá, um pequeno parênteses, que ser cambista no Brasil é ilegal. É uma prática ilegal. Mas, como várias coisas no Brasil, é ilegal, mas tá lá de qualquer jeito. E ninguém faz nada. Feijoada. É um negócio que todo mundo sabe que existe, é tipo o jogo do bicho, todo mundo sabe que tá lá, é ilegal e tá lá de qualquer jeito. Daí chegou, de fato, a data dos ingressos, da venda dos ingressos gerais, e houveram diversos relatos de pessoas que tinham a senha, por exemplo, o número 22, 19, que fizeram vídeos dizendo que eles não conseguiram comprar os ingressos. Isso tanto na venda dos ingressos físicos, quanto na venda online. As pessoas que estavam na fila para comprar os ingressos na fila online, várias pessoas tinham números na fila muito baixos, como por exemplo uma da menina que postou no Twitter que estava na posição 207 e disse que mesmo assim não conseguiu comprar o ingresso, que estava tudo esgotado. Quando tinham passado 10 mil pessoas da fila, já estava dando que os ingressos estavam esgotados. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, tá? Quando diz que os ingressos estão esgotados nessa fila online, não é que eles estão realmente de fato esgotados, tipo, aparece lá no site que está esgotado, mas é que todos estão em compra, sendo comprados. Eu consegui o meu ingresso na pré-venda desse jeito. Já tava dando que estavam todos esgotados, mas na verdade quem conseguiu não foi nem eu estava fazendo isso em um computador e tinha uma outra conhecida minha fazendo isso em outro computador, dando F5 na página sem parar, porque daí alguém, ou por exemplo, o cartão de alguém não aprovava, daí voltava um ingresso, ou então alguém desistia de comprar, não conseguia comprar, enfim, várias coisas, e aí o ingresso voltava pro site, e aí você conseguia colocar o ingresso no carrinho de novo, e se você dava sorte, né, de conseguir comprar aquele ingresso. E a gente ficou fazendo isso por algum tempo, até eu conseguir um ingresso pra mim, tá? É só um pequeno parênteses, porque ainda vão ter as outras vendas dos outros ingressos, dos outros shows que foram divulgados. Então, se você que tá me assistindo aí quiser um ingresso, saiba que tem isso, tá? Você fica dando F5 sem parar na página, que às vezes aparece o ingresso. Foi assim que eu consegui o meu. Enfim, foram muitas pessoas dizendo isso. Não dá pra gente saber, né, tipo, confirmar com todas as pessoas se isso de fato é verdade, se todas as pessoas não conseguiram ingressos mesmo, mas a verdade é que foi muito rápido que deu os ingressos como esgotados. E a venda geral dos ingressos no Brasil tem que ser, por lei, 50% dos ingressos mais um. Mas os ingressos acabaram esgotando mais rápido do que na pré-venda até. E logo depois da venda dos ingressos gerais, já estava aparecendo ingressos sendo vendidos em sites. Como, por exemplo, no Viagogo. Os ingressos mais caros estavam sendo vendidos por R$18.000. Lembrando aqui pra vocês, tá, que tem uma regrinha dessas coisas de compra de ingressos. Eu sei que muita gente vai acabar comprando de cambista, por mais que, né, não deveria ser feito pra não estimular o cambismo, né, etc. Tudo bem que é ilegal, então, né, já deveria ser desestimulado de qualquer jeito. Mas eu sei que muita gente vai acabar comprando. Tem que esperar os 7 dias, porque compra online você tem 7 dias pra desistir. Então, se essa pessoa compra online e você compra dela, dentro desses 7 dias, ela pode simplesmente falar, eu não quero mais, e cancelar a compra e você se fudeu. Então, espera, caso você queira comprar de algum cambista, espere, tá? E depois de toda essa treta, de todas as pessoas falando que não conseguiram comprar os ingressos, que os ingressos esgotaram rápido demais pra quantidade de ingressos que tinham, que não fazia sentido as contas, sabe? O Procon sinalizou a Ticket for Fun. Tanto o Procon do Rio de Janeiro quanto o Procon de São Paulo, que são os dois lugares onde vai ter show da Taylor. Os dois sinalizaram a Ticket for Fun. Caso de fato seja aberto um processo administrativo e etc, e o Procon de fato seja multado, essa multa pode ser de até 13 milhões de reais. Porque o que está sendo discutido aí é se a Ticket for Fun teria culpa nisso, né? Porque muita gente está acusando a Ticket for Fun de ter, por exemplo, né, um acordo com esses cambistas. Claro que isso não implica que é verdade, tá? Não significa necessariamente que a Ticket for Fun de fato tenha ali um complô com os cambistas. Até porque foi divulgado na internet pessoas que estariam usando
usando aplicativos tipo robozinhos para conseguir furar a fila da venda online para poder revender os ingressos. Uma pessoa teria postado na internet áudios de um grupo que você poderia pagar R$237 e você teria acesso a uma plataforma que te ajudaria a furar essa fila online para comprar os ingressos. Esse serviço estaria sendo oferecido por uma empresa chamada Coping Brasil, né, para facilitar a compra de ingressos. Então ainda vai ter investigação pra gente saber se de fato a Ticket for Fun tem culpa. Gostaria de saber o que vocês acham, porque houve essa briga, né, entre as pessoas, os fãs que estavam na fila e os cambistas, e parece que, pelo que tá sendo divulgado na internet pelos fãs, que no final das contas os cambistas teriam ganhado. E aí, vocês acham que a Ticket for Fun tem culpa nessa história ou não? Desejo boa sorte a todos. Eu consegui pelo menos ingresso pra assistir um show. Eu queria muito conseguir ir no show do Rio. Nossa, eu queria muito. Não consegui pra ir no show do Rio. Eu queria ir no primeiro, sabe? Não sei, eu achei que isso seria mais legal, mais especial. Mas, né, eu comprei o que dava. Literalmente foi isso. Eu comprei pro show que dava. Adoraria ainda conseguir, talvez, ir no primeiro show da Taylor, do Rio. Era o que eu mais queria. Vou ver se eu consigo tentar, né, de novo, comprar um ingresso. Não sei se vai acontecer. Muito difícil. E desejo boa sorte aí a todos os outros Swifties aí que precisam de ingresso, viu? Mandando ótimas, incríveis energias a todos. Agora, essa próxima história é uma história que eu vou ter que me segurar muito para não me emocionar, tá? Porque foi uma história... Só de pensar nessa história eu já fico meio arrepiada. 4 irmãos colombianos sobreviveram por 40 dias na floresta perdidos. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 2 anos vai ter um filme sobre essa história, porque essa história é absurda do início ao fim. Acontece que esses 4 irmãos, no dia 1º de maio, saiu um voo num avião pequenininho que tinha os 2 pilotos, a mãe das crianças e os seus 4 filhos. Esse aviãozinho, ele saía de uma vila bem pequenininha lá na Colômbia, chamada Araraquara, e tava indo para uma cidade chamada San José del Guaviare. Acontece que o avião teve um problema no motor e acabou caindo nas árvores no meio da floresta. Com a queda, os 2 pilotos morreram e é relatado pelas crianças que a mãe teria sobrevivido por 4 dias. No 4º dia, a mãe disse que ela não iria sobreviver e falou para as crianças irem embora, que o pai delas amava muito elas, ia cuidar muito bem delas e iria procurar por elas. Foi relatado, inclusive, pelas crianças que as 3 mais velhas, que são a Leslie, que é uma menina de 13 anos, Solane, que é um garoto de 9 anos, e o Tien, que é um outro menino de 4 anos, tiveram que mover o corpo da mãe para conseguir pegar o Christian, que é um bebezinho que completou 1 ano enquanto eles estavam perdidos na floresta. A menina, que já é um pouco mais velha, já tinha 13 anos, já tinha costume de cuidar dos seus irmãos e do bebezinho, então ela sabia bem como cuidar deles. E ela também já estava numa idade assim que ela já era mais velha, então ela já tinha bastante conhecimento sobre a floresta. Ela já sabia, por exemplo, que frutos eles podiam comer, ela já tinha uma noção de sobrevivência básica, porque ela é uma criança de origem indígena e os pais dela ensinavam isso pra ela. Ela foi a grande responsável pela sobrevivência de todos eles. Essa menina é uma heroína e eu fico toda arrepiada só de pensar nisso. Foram 40 dias onde eles primeiro comeram a farinha de mandioca que estava no avião e depois, quando isso acabou, eles foram pra floresta e se alimentavam de frutas. Eles deram a sorte também de achar um dos kits de sobrevivência que a aeronáutica jogava, né, na floresta, justamente na esperança deles acharem. Esse kit de sobrevivência dura 15 dias. Eles iam no rio, enchiam uma garrafinha de refrigerante que eles tinham pra ter água. Só que acontece que mesmo assim, por todo esse tempo na floresta, se alimentando só de fruta, eles foram ficando cada vez mais fracos e mais desidratados. Então chegou um momento que eles já não conseguiam mais andar muito na floresta, né? Eles tomavam abrigo dentro de troncos de árvore durante a noite para se proteger de cobras, se proteger de mosquito, etc. E durante o dia eles procuravam o que comer e bebiam água do rio. Foi ficando cada vez mais difícil para eles se mexer e isso acabou ajudando um pouco as equipes de resgate de acharem eles. Eles colocavam megafones com a voz da avó das crianças também, pedindo para as crianças manterem a calma e permanecerem no mesmo lugar porque eles estavam desesperadamente procurando por eles. Com a busca, no dia 31 de maio, eles soltaram o Wilson, que é um cachorro de resgate, né, que procura pelo cheiro das crianças. Eles encontraram uma pegada e soltaram o Wilson. Acontece que o Wilson, ele desapareceu, não foi mais encontrado. E no dia 9 de junho, eles encontraram finalmente as crianças. E quando as crianças começaram a desenhar o tempo delas ali, elas desenhavam o Wilson. Ou seja, o Wilson encontrou as crianças de fato, só que depois ele foi embora, né? Não estava mais com as crianças quando elas foram encontradas. E o Wilson foi muito importante também para procurar pistas pelas crianças. Eles encontraram várias pistas, né,
por causa do Wilson. E eles disseram, né, o governo colombiano, as equipes de resgate disseram que a operação ainda não acabou, que eles não vão deixar ninguém pra trás e que o objetivo deles agora é encontrar o Wilson, que tá até agora desaparecido. As crianças foram encontradas fracas, elas estavam desidratadas, cheias de picadas de mosquito, mas elas estavam bem. E tudo isso graças a Lelis, a menina de 13 anos, que cuidou dos irmãos. Foi dito que eles estavam com muito medo e eu acho que ter coragem é exatamente sobre isso, sabe? Porque é óbvio que essas crianças estavam apavoradas. Eles disseram que a primeira coisa que o menino de 4 anos falou quando eles encontraram ele foi: a minha mãe está morta. Então você imagina só você passar por isso, você sofrer um acidente de avião, você assistir a sua mãe, quando você é uma criança, morrer e você então tá perdido na floresta e precisar sobreviver até te acharem. Depois de você passar por tudo isso. Tudo isso ainda com um bebezinho de 1 ano de idade com você. Essas crianças são incríveis e essa menina é uma menina muito especial por conseguir manter a calma e cuidar dos irmãos dela depois de passar por tudo isso. E eu quero falar aqui com vocês o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. Porque eles não pegaram esse avião aí completamente à toa não, tá? Eles pegaram esse avião porque eles estavam precisando fugir da região onde eles moravam, porque eles estavam sendo ameaçados por traficantes locais. E era por isso que eles estavam indo embora, porque essa família já estava sendo ameaçada, já estava sendo obrigada a sair da terra que eles tanto conheciam, que eles tanto amavam e que eles conviviam ali para ir embora porque eles estavam sendo ameaçados. Então é mais uma família de origens indígenas sendo obrigada a ir embora da terra deles. É igualzinho ao que acontece aqui no Brasil, sabe? Eu acho que isso precisa ser dito, porque essa tragédia toda aconteceu por um motivo. Não foi uma coisa 100% à toa. A gente precisa, urgentemente, tanto no Brasil quanto em todos os outros países da América Latina, de leis fortes que protejam famílias indígenas e pessoas de serem obrigadas a sair da terra delas por serem ameaçadas, tanto por traficantes, no caso da Colômbia, quanto no Brasil pelo garimpo ilegal e fazendeiros e outras disputas de terra. A gente precisa urgentemente de leis fortes para proteger essas pessoas. Então que não seja esquecido o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. Parabéns a todas as crianças, mas a gente precisa falar do motivo, sabe? E agora, já que a gente tá falando aqui, né, de América Latina no geral, e o Trump, que basicamente confessou que estava tentando planejar dar um golpe de estado na Venezuela. Não exatamente com essas palavras que eu tô falando, né? Mas o Trump deu uma entrevista onde ele dizia que quando ele saiu do governo dele, a Venezuela estava praticamente quebrada e que eles iam conseguir chegar lá e pegar todo o petróleo. Mas que agora a Venezuela tá bem, tá vendendo o petróleo e eles estão comprando o petróleo da Venezuela, deixando então um ditador mais rico, nas palavras dele. Isso tudo dando a entender de que eles iam, né, que a Venezuela tava quebrando e que porque a Venezuela ia quebrar, eles iam conseguir dominar o lugar e pegar o petróleo. Muita gente tá considerando isso como basicamente uma confissão, que foi uma fala muito estranha do Trump. E eu quero trazer aqui pra vocês uma entrevista que o John Bolton, que foi o ex-assessor do Trump, admitiu ter planejado um golpe contra a Venezuela. E essa afirmação dele aconteceu no ano passado, não é de agora. Foi em julho de 2022 que ele falou isso. Segundo ele, Trump é incompetente para organizar um golpe de Estado. Algo que, nas palavras dele, deve ser cuidadosamente planejado. Não vou entrar em detalhes, disse Bolton antes de mencionar a Venezuela. Acabou não tendo sucesso. Não que tivéssemos muito a ver com isso, mas eu vi o que era preciso para uma oposição tentar derrubar um presidente eleito ilegalmente e eles falharam, disse ele. Ou seja, basicamente já foi admitido antes que houve uma interferência dos Estados Unidos, né, na Venezuela e agora o Trump voltou a falar isso. E é isso, gente, né? Está aí sendo dito algo que a gente meio que já sabia tem bastante tempo, né? Que eles gostam de se meter ali em outros países pra poder pegar vantagem. Cada vez mais claro. E essa semana a gente teve a estreia do filme do The Flash e tivemos, assim, a primeira aparição pública, de fato, né, na mídia oficial de Ezra Miller como The Flash, depois de todas as polêmicas envolvendo Elo. No caso, Ezra Miller é uma pessoa não binária, né? Elo prefere que seja tratado nos pronomes neutros, né? Então eu vou dar o meu melhor aqui pra, né, falar desse jeito. Ezra Miller é uma pessoa que é uma excelente representatividade dos não binários pra mostrar aí que você ser não binário não quer dizer que você é uma boa pessoa. Mostrando aí as múltiplas facetas das pessoas, né? As pessoas, elas são personagens complexos. Tá aí, né? Não significa que você é uma boa pessoa. Real. Vamos aqui relembrar
controversas de Ezra Miller, que a gente já falou muito aqui no canal, mas eu vou só relembrar aqui algumas coisas com vocês. Ele já enforcou uma mulher num bar, já teve ordens de restrição contra ele, foi preso por agredir pessoas, foi acusado de grooming. Grooming é uma tática onde uma pessoa mais velha faz coisas pra ser mais fácil conseguir corromper um menor de idade, digamos assim. Ele teria feito isso com uma menina de 12 anos. Reza a lenda também que teria um culto, tá? Onde ele seria, tipo, líder. Teve outros pais que também fizeram alegações contra Ezra Miller. Foi acusado de roubo. Também teve uma acusação onde Ezra Miller estaria mantendo em cárcere privado uma mãe com seus 3 filhos. Também teve uma acusação desse tipo. Enfim, a lista é bem extensa. Tá sendo meio controverso porque a DC manteve Ezra Miller no filme, no The Flash, apesar de tudo isso que aconteceu. O que se diz é que a DC estaria meio mal das pernas, né? A franquia não vai muito bem e que esse filme do The Flash era um filme importante porque ia introduzir, enfim, outro rolê lá da DC e que eles não queriam cortar esse filme que já tava praticamente pronto. Mas e aí? Eu quero saber o que vocês acham de todas essas tretas. Vocês acham que é ok Ezra Miller tá participando dos filmes? Que não? Vocês não aprovam isso? O que é que vocês pensam desse caso? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!